Olá pessoal, eu sou o professor Arimaté, professor de Física, e hoje vamos trabalhar uma questão do Enem, uma questão de cinemática, lá dentro do assunto de mecânica, que é um assunto que cai bastante, é recorrente ao longo desse histórico de questões do Enem. Então vamos à questão. A questão diz o seguinte: um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado, em resposta a uma emergência. Freia com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Então, gente, vamos fazer o seguinte: vamos fazer figuras ilustrativas para a gente mapear o problema. Vou colocar aqui duas situações. Vamos colocar isso aqui para a primeira situação para o motorista atento. E aqui embaixo eu vou fazer, para não sobrepor as imagens, a mesma pista. Os dois carros estão lado a lado. Eu vou fazer aqui embaixo, né? Então, na primeira situação, vou colocar aqui um carrinho, não importa o formato da figura, é só para ilustrar. E esse outro aqui, pronto. Vamos dizer que esse aqui é o motorista atento, tá bom? E esse outro é o desatento. Ambos partem de uma situação inicial igual, tá bom? E ambos desenvolvem uma determinada aceleração, acelera a 1 metro por segundo ao quadrado, ok? 1 metro por segundo ao quadrado. Quando este aqui, que é o atento, chega numa determinada posição, vamos imaginar que a posição fosse essa aqui. Quando ele chega nesta posição aqui, a velocidade dele, é 14 metros por segundo. Este outro aqui está na mesma posição, está tudo igual até então. Só que tem um detalhe. Esse aqui ainda não viu o que vai acontecer lá na frente, alguma situação de emergência. Esse aqui, quando chegou a 14 metros por segundo, ele percebeu uma situação de emergência lá na frente. Ele começa a frear, esse primeiro. Ele começa a frear, agora ele vai frear, vai passar a frear com uma aceleração, na verdade, uma desaceleração, aceleração negativa, de 5 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração é de freio, da frenagem, portanto, eu vou colocar o sinalzinho de negativo aqui. O fato é que esse motorista atento, ele vai até certo ponto e pronto, para. Ou seja, adquire velocidade final igual a zero, final de todo o percurso, tá bom? Vamos para o motorista que está usando o celular, que a gente está classificando ele como desatento. Ele também partiu de velocidade zero, acelerou por 1 metro por segundo ao quadrado. Quando chegou nesta posição, estava a mesma velocidade que o outro, 14 metros por segundo ao quadrado. Porém, ele ainda gastou um tempinho para começar a reagir. Esse tempo aqui foi de 1 segundo a mais. 1 segundo a mais ele passou a reagir. A partir daqui, ele reagiu com o freio, tudo bem. Ele passou a frear. E ele parou um pouco mais distante, isto é, ele foi adquirir a velocidade final igual a zero, um pouco mais distante. O que o problema está pedindo? O problema está pedindo isso aqui, ó, essa diferença aqui, ó. Esse aqui é o ΔS total, vamos chamá-lo assim. É isso que o problema está pedindo. O que nós vamos fazer? Vamos calcular qual é a distância que este andou, esse aqui, daqui para cá. Depois calcular a distância que ele andou daqui até aqui. Vamos fazer o procedimento. Qual é a distância que esse andou desse ponto até esse ponto, até começar a frenagem. E depois deste ponto para esse ponto final. Pronto.
Nós temos o quê? No primeiro caso, essa distância total, e no segundo caso, essa distância aqui total também. Subtraindo essas duas distâncias, tá certo? Nós vamos encontrar o que o problema está solicitando. Vamos aos dados. Vamos fazer o seguinte, vou subir isso aqui e vou escrever o seguinte. Eu vou escrever os dados aqui para o motorista atento. E nesse lado aqui, para o motorista desatento. Vamos lá. Vamos lá. Para o motorista atento, o que que nós temos? São iguais para ambos, mas vou anotar aqui. Vou anotar aqui, velocidade inicial zero, certo? A aceleração que ele adquire enquanto está acelerando 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Ele acelera até chegar a 14 metros por segundo, tá bom? Que distância ele andou nessa primeira parte aqui, até chegar a 14 metros por segundo? Eu posso utilizar a equação de Torricelli e fazer o seguinte, até então que ele não se referia ao tempo. V ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância. Vou chamar delta S1, tá bom? Então, vamos lá. Ele até atingir os 14, ele partiu do zero, mas quando chegou lá no 14, era a velocidade final naquele momento para ele. Então, zero. Opa, perdão. Quando ele chegou lá, era a velocidade final. Então, 14 ao quadrado, igual a inicial zero ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é 1, vezes o delta S1. Então, 14 ao quadrado, e 2 vezes 1, 2, desce para cá, ó. Então, nosso delta S1 vai ser igual a 196 para 2. 98 metros. Só olhando na figura que eu fiz aqui em cima. O que é esse 98 metros? É esse pedaço aqui, ó. 98 metros é este pedaço até aqui. Falta descobrir este outro pedaço aqui, ó. Certo? Muito bem. Para eu descobrir esse outro pedaço aí, a distância que ele passou desacelerando, eu posso também continuar utilizando Torricelli. Deixa eu mudar a cor aqui para ir separando. Vamos lá. De novo, vamos aplicar Torricelli. Equação de Torricelli. Porque até então não se falou nada do tempo, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos prestar atenção no seguinte. Nesse trecho aqui, nesse trecho deste ponto até ele parar, aonde ele para, velocidade final vai ser zero. E aonde eu comecei a frenagem, ele estava com 14 metros por segundo. Então, esse ponto aqui, 14 metros por segundo, que era a velocidade final para o primeiro trecho, ele passa a ser velocidade inicial para o segundo trecho. Então, vamos lá. Velocidade final, zero, tá certo? A inicial, 14 ao quadrado. Aí, veja só, vamos ter mais 2 vezes a aceleração. Só que a aceleração é uma aceleração o quê? Uma aceleração negativa. Por quê? Porque ele, a partir desse ponto ele começou a frenagem. Então, vai ter o quê? Menos 2 vezes, menos 5 vezes o delta S1 linha. Já que eu chamei isso aqui delta S1, vou chamar esse delta S1 linha. Gente, arrumando isso aqui vai ficar o quê? 2 vezes menos 5, vai mais por menos, vai dar menos, dá 10. 10 delta S, menos 10 delta S, 1 linha. Vou jogar para o outro lado, vai ficar positivo. Ficar delta S, 1 linha, positivo. 10, né? 10 vezes ele. Igual a 14 ao quadrado. Ou seja, o delta S1 linha vai ser 196 dividido para 10, tá certo? Daí está o quê? 19,6 metros. Detalhe, esse trecho agora, eu tenho o quê, gente? 19,6 metros. Então, o trecho total vai ser 98, vamos chamar assim, delta S do motorista atento,
vai ser o quê? 98 mais 19,6. Então, ΔS no motorista atento vai ser quanto? 117,6 metros. Ok, então já sei todo esse pedaço aqui, ó, 117,6. Vamos calcular agora este aqui. Gente, para eu calcular este aqui, eu tenho que saber o seguinte: quanto tempo ele gastou para sair daqui e chegar nesse ponto? Por quê? Por que eu preciso desse tempo? Porque eu tenho que estimar um segundo depois onde ele vai estar. Então, vamos calcular o tempo. Para calcular o tempo, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar essa expressão, ó, V igual a V inicial mais AT. Qual a velocidade final que ele vai adquirir nesse primeiro pedaço? Então, vamos ter que calcular como se fosse o primeiro caso ou do segundo caso, tudo igual até aqui. Então, a velocidade que o primeiro, até chegar aqui, atingiu foi 14. O desatento também estava do mesmo jeito, vai adquirir o mesmo 14. A partir daqui que a coisa muda, né? Então, 14 igual a inicial, que é 0, mais 1t. Então, esse t, vamos chamar t1, vai ser 14 segundos. Porém, até aqui 14 segundos. Ele até então continuou acelerando, tá certo? Por quanto tempo? Mais 1 segundo. Então, o tempo dele vai ser quem? Vai ser T1 mais 1 segundo. Então, o tempo dele vai ser... Ele ainda passou acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado até 15 segundos. Porque o quê? 14 mais 1, 15 segundos. Isso vai ser importante? Vai. Por quê? Porque eu preciso agora determinar com que velocidade ele começou a frenagem. Ele começou com que velocidade? Aqui. É isso que eu preciso descobrir. Vamos lá, vamos determinar essa velocidade. Vou determinar essa velocidade. Só um minutinho aqui, deixa eu... Vamos determinar essa velocidade usando isso aqui. V igual a V inicial mais AT. Velocidade que eu quero saber. Qual era a velocidade início dele? 0, tá certo? Mais quem? Aceleração é 1, vezes quanto? 15 segundos. Então, ele vai ter o quê? Uma velocidade de 15 metros por segundo. Nesse ponto aqui, ele tem uma velocidade de 15 metros por segundo. O que eu vou fazer agora? Calcular a distância daqui até aqui, onde a velocidade dele era 15 metros por segundo. Posso voltar a utilizar a Torricelli. Vamos lá, vamos utilizar a Torricelli. V ao quadrado, V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS2. Qual a velocidade que ele atingiu? 15, é a final, 15 ao quadrado, tá bom? A inicial, 0, desde lá do início. Mais 2 vezes ele passou, eu estava acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado, vezes ΔS2. Então, 15 ao quadrado, certo? 2 vezes 1, 2, vamos descer aqui dividindo. ΔS2. ΔS2 igual a 112,5 metros. Até então, esse 112 é essa distância deste ponto a este ponto aqui, ó. Falta determinar agora para esse pedaço aqui, para fazer a soma. Pronto, para determinar para esse ponto aí, vamos agora usar de novo o Torricelli, tá bom? Que eu não sei quanto tempo ele vai gastar para fazer esse outro trecho. V final, V inicial ao quadrado, V final ao quadrado, igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS, 2, linha. Quem é a velocidade final? Olha, ele vai frear até parar, 0. Quem era a velocidade com que ele começou a frenagem? Foi quanto? 15 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. Aceleração, ou seja, a frenagem foi feita a 5 metros por segundo ao quadrado. ΔS2, linha. Então, 2 vezes 5, menos 5, mais por menos,
2 vezes 5, 10, vai estar menos 10, né? Menos 10, ΔS, 2. Vem para cá, 10 positivo, ΔS, 2 linha. Igual a 15 ao quadrado, certo? Então, ΔS, 2 linha, vai ser 22,5. Portanto, o ΔS do motorista desatento vai ser a soma desses 112, deixa eu só apagar para separar por cores, né? Então, ΔS2, não, D desatento, vai ser 112,5 mais 22,5. Isso vai dar um ΔS, uma distância total aí, né, do desatento, de 135 metros. Muito bem. Agora vamos voltar. O que a questão quer exatamente? A que distância o motorista atento percorre a mais do que o motorista atento? Então, o que ele percorreu a mais? Esse pedacinho aqui que eu pontilhei, ó. Esse ΔS total, vamos chamar assim. Então, vamos fazer uma subtração aí desses dois. Vamos lá. Para a gente finalizar, vamos usar essa caneta aqui, essa cor. Então, ΔS, acho que não fica forte, deixa eu procurar uma cor mais forte, mais fácil de visualizar. Não, o azul tá bom. O ΔS total vai ser o 135 menos o 117,6, certo? Portanto, o nosso ΔS total, a nossa resposta vai ser o quê? 17,4 metros. É a nossa resposta, ou seja, a diferença do quanto ele andou a mais de desatento para o atento foi 17,4 metros. Portanto, resposta, letra E. Ok, pessoal? Então, espero que tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.